Vamos lá, pessoal. Vamos para mais uma aula hoje. E hoje nós vamos falar sobre a relação entre os tipos de tecido adiposo, a obesidade e a resistência à insulina. Tá? A gente vai discutir um pouco desse aspecto para entender que o tecido adiposo, né, os tipos que existem, eles podem ter uma relação diferente, né, e podem, inclusive, ajudar ou prejudicar, tanto na questão da obesidade e da resistência à insulina. É um tema ainda pouco comentado, né? Não é tão fácil a gente ver informações relacionadas a isso, mas é algo extremamente interessante. Bom, entendendo o tecido adiposo, né? Obesidade e os desafios metabólicos. Por que é tão importante a gente estudar sobre isso? Tá bom? Porque a obesidade ela tornou-se um problema de saúde global alarmante. Segundo a OMS, em 2022, mais de 2,5 bilhões de adultos estavam com sobrepeso, sendo 890 milhões com obesidade. Daí a gente já vê a dimensão desse problema. E tende a cada ano aumentar mais, tá? Muito por quê? Por conta do nosso ambiente obesogênico. Hoje é muito fácil a gente conseguir alimentos altamente palatáveis, né? A gente vê muitas pessoas quando vão fazer reunião é o que vão se alimentar, vão comer, né? Não vejo ninguém se reunindo para comer salada, né? A não sei que seja, sei lá, vegano. Mas assim, normalmente as pessoas têm essa questão da comida com a sensação de prazer e hoje as pessoas querem algo muito mais prático. Então, essa praticidade muitas vezes ela leva a uma ingestão calórica maior, vida corrida, dormir pouco, né, uma vida mais estressante, até o próprio sedentarismo. Então, são vários aspectos que vão contribuir para essa doença, tá bom? E a gente vê não só afetando adultos, mas já vê muitas crianças e adolescentes com um determinado grau de obesidade. Então, por muito tempo, né, o tecido adiposo foi visto apenas como uma reserva de energia. E a gente hoje sabe que não é apenas uma reserva de energia, mas também é um órgão endócrino. Então, ela libera hormônios e é capaz de se comunicar com outros tecidos, com o sistema nervoso central. Então, o tecido adiposo ele tem essa função metabólica, ela atua no nosso metabolismo. E por conta disso, ele pode influenciar diversos outros fatores, como a própria resistência à insulina, por exemplo, né? A inflamação crônica de baixo grau relacionada à obesidade, influencia em doenças cardiovasculares. Então é realmente importante a gente estudar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos começar falando, então, já que a gente está falando sobre obesidade, qual é a relação entre obesidade e resistência à insulina? Tá? Antes da gente entrar no tecido adiposo. Primeiro a gente tem que entender a função da insulina. Tá? A insulina ele é um hormônio crucial. O que ele vai fazer? Ele vai nas células, por exemplo, nas células musculares, na célula do tecido adiposo, ela vai se conectar na membrana e com isso ela vai acionar um sistema que vai ser capaz de captar a glicose no sangue. Tá bom? E essa glicose ela vai ser captada ou ela vai virar energia ou ela vai ser armazenada, tá? Muitas vezes na forma de glicogênio. Na obesidade, o que acontece? Essa conexão da insulina com a célula, na membrana da célula muscular, ela começa a não funcionar adequadamente. Então, o que acontece? Por não funcionar adequadamente, aumenta a quantidade de glicose na corrente sanguínea, vai aumentar a glicemia, tá bom? Isso aí vai contribuir com o desenvolvimento de síndromes metabólicas. Essa disfunção ela vai levar em condições, a situações que podem levar ao quê? A uma diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Por quê? Como não vai estar funcionando de uma forma muito boa, muito positiva, e essa glicose vai estar elevada, o nosso corpo vai entender que precisa liberar mais insulina. E por liberar mais insulina, tá? A insulina é um hormônio que ele é lipogênico, ou seja, ele atua aumentando a formação do tecido adiposo, aumentando o armazenamento de gordura e não gasto de gordura. Então entendam, essa resistência à insulina não só vai levar a essas questões metabólicas, como, consequentemente, ela vai facilitar a questão do acúmulo de gordura e da obesidade, tendo em vista que como você vai ter um pico maior de insulina e essa insulina vai demorar mais para descer, você vai passar um tempo maior, né, num processo de lipogênese, num processo de formação de gordura. Então, aí é super interessante a gente entender essa relação, tá? Agora vamos entrar um pouco no tecido adiposo. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem o tecido adiposo marrom, o tecido adiposo bege e o tecido adiposo branco dividido em subcutâneo e visceral.
O tecido adiposo marrom é um tecido que ele não está relacionado com armazenamento de energia. Ele está mais relacionado com o gasto de energia, com a liberação de calor, tá? Então, por que que isso acontece? Ele acontece porque ele tem uma alta densidade de mitocôndrias. Essas mitocôndrias é como se fosse nossa usina de energia, tá? E uma quantidade muito grande de uma proteína chamada UCP1, tá bom? Essa proteína UCP1, ela está muito relacionada com esse gasto de energia, dissipando energia na forma de calor, tá? Então, ao dissipar energia na forma de calor, você aumenta o seu gasto energético. Mas a gente não tem uma quantidade tão grande assim desse tipo de tecido adiposo, tá bom? É mais ou menos ali 1 a 2% da quantidade total que a gente tem de tecido adiposo, beleza? E a gente tem em alguns lugares mais específicos. Mas é interessante saber que o tecido adiposo marrom, ele vai estar mais relacionado com o aumento do metabolismo. Então, qual é o potencial que a gente tem no tecido adiposo marrom? Tá? Os benefícios metabólicos, já que ele vai aumentar o gasto de energia, e aumentar o gasto de energia, ele vai melhorar o metabolismo da glicose, dos lipídios, tá? Entretanto, ele vai sempre funcionar bem? Então, se ele acelera o metabolismo, a gente pode pensar assim, se eu tenho uma quantidade maior de tecido adiposo marrom, mesmo a gente tendo pouca quantidade, ele vai ajudar na questão da obesidade. Teoricamente, é um pensamento mecanicista interessante. Porém, durante a obesidade, tá? A gente tem um processo de inflamação crônica, né? E aí, esse excesso crônico de inflamação, ele pode fazer com que esse tecido adiposo perca a sua função termogênica, ou seja, a obesidade aí piorando, né, o processo de obesidade piorando o nosso metabolismo, inclusive aquilo que é favoravelmente energético, que é favorável para o nosso metabolismo. Já o tecido adiposo bege, ele é considerado uma gordura adaptável. Por quê? Ele compartilha características tanto do tecido adiposo marrom quanto do tecido adiposo branco. Então, o tecido adiposo marrom mais relacionado, que a gente viu, com gasto de energia. O tecido adiposo branco é mais relacionado com o armazenamento de energia, tá? Então, ele é considerado uma forma induzível da gordura marrom, tá? Surgindo dentro dos depósitos de gordura branca, em resposta a certos estímulos. Então, diferentemente do tecido adiposo marrom, né, esse tecido adiposo bege ele pode ser formado a partir do tecido adiposo branco. A gente pode ter uma modificação do tecido adiposo branco, se diferenciando, né, em células do tecido adiposo bege. Tá bom? E o que acontece? Já o tecido adiposo bege, você tem um tecido adiposo marrom, ele se transforma em tecido adiposo bege, ele tem essa quantidade daquela proteína, uma boa quantidade daquela proteína, o CP1. Aquela proteína que vai gerar calor gastando mais energia, tá? Entretanto, a gente tem que entender que o tecido adiposo bege, ele não é energeticamente favorável tanto quanto o tecido adiposo marrom. Tá? Muito mais por conta dessa plasticidade que ele tem entre o estado mais, entre determinado estímulo mais voltado a um armazenamento de gordura ou então, dependendo do estímulo, a um processo, né, ficar mais próximo de uma gordura marrom, relacionado com gasto energético. Então, o que acontece? O tecido adiposo bege, a gente já tem em maior quantidade do que o tecido adiposo marrom. E ele é fundamental para o controle de peso, tá? Para a regulação do balanço energético, já que a gente vai ter essa variação entre gasto de energia e armazenamento de energia. E ele vai contribuir na melhoria do metabolismo da glicose e dos lipídios. Coisa que na obesidade a gente já sabe que não vai funcionar também, tá? Então, o tecido adiposo bege desempenha um papel crucial no metabolismo. Sob estímulos externos, adipócitos beges, recrutados pelo tecido adiposo branco, aceleram a absorção de glicose e lipídios circulantes, aumentando o gasto energético e a termogênese. Então, a gente já viu, sob estímulos externos, ele pode se comportar mais como tecido adiposo marrom. Assim como o tecido adiposo marrom, o bege tem sido investigado por seu potencial terapêutico no combate à obesidade. Porém, a gente já tem alguns estudos mostrando que em situações de síndrome metabólica, de obesidade, ele não tem essa função tão proeminente.
tá? Ele começa a atuar mais como se fosse um tecido adiposo de armazenamento de energia. Então ele perde um pouco dessa função metabólica da mesma forma que acontece no tecido adiposo marrom. Mais uma vez, você vê que dependendo do grau da obesidade, a obesidade ela vai, querendo ou não, favorecendo mais o processo de obesidade. Ele vai se retroalimentando. É um looping, né? É um looping que acontece no nosso organismo. Vamos entrar agora no tecido adiposo branco. E a gente vai começar pelo tecido adiposo subcutâneo. Tá? E por que ele é considerado como protetor metabólico? Porque a função primária dele, né, do tecido adiposo subcutâneo, é armazenar o excesso de calorias, protegendo os outros órgãos. Então, o que acontece? O nosso armazenamento de gordura tem que ser no tecido adiposo. Quando a gente tem o armazenamento de gordura em órgãos, como a gente vai ver no visceral, isso gera problema. Isso que vai gerar o problema. Tá? Por conta disso, o tecido adiposo subcutâneo ele vai exercer uma proteção metabólica. Tá? Por quê? Porque o tecido adiposo subcutâneo ele tem uma alta capacidade de expansão, tá? Saudável. Então ele entra num processo de hiperplasia, ele vai aumentar de tamanho, mas de uma forma saudável, tá? Então isso está associado à melhor sensibilidade à insulina, porque essa expansão não vai gerar o processo que a gente vai ver mais à frente de hipóxia, não vai gerar um efeito pró-inflamatório, tá? Além disso, o tecido adiposo subcutâneo ele tem uma função hormonal interessante, que a gente vai ver mais à frente que o tecido adiposo ele tem uma função endócrina e quais são os hormônios que são liberados e as suas funções. Então, diferenças do gênero do tecido adiposo. O tecido adiposo subcutâneo ele varia a depender do sexo, não sei se vocês sabem, mas homens e mulheres eles têm uma variação na sua organização no tecido adiposo. Por exemplo, as mulheres eles têm um aumento do tecido adiposo subcutâneo até a menopausa. Esse tecido adiposo subcutâneo, esse aumento, ele está muito relacionado pelo fato ele é favorecido pelo estrogênio. A mulher tem mais estrogênio. Consequentemente, ela vai ter uma maior quantidade de tecido adiposo subcutâneo, principalmente naquela região glúteo-femoral. Então, quando a gente bota aqui o padrão pera, é justamente isso. Você vê que normalmente a mulher ela tem maior acúmulo de gordura onde? Nos glúteos, nas pernas, no braço, tá? Diferentemente dos homens, tá? Os homens eles possuem um padrão de armazenamento de gordura mais aonde? No abdômen. É o maior depósito visceral. Porém, nas mulheres, quando elas atingem a menopausa, o padrão delas se torna semelhante ao dos homens. E ao se tornar semelhante aos dos homens, a gente vê um acréscimo após a menopausa de doenças metabólicas para as mulheres, ou seja, as mulheres começam a ter uma chance maior de ter diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares. Tanto é que é muito comum a gente ver mulheres mais velhas com aquele glúteo mais para dentro, a perna mais fina e a barriga um pouco mais inchada, tá? Que seria um padrão mais masculino. E o que acontece? Durante a obesidade, esse tecido adiposo subcutâneo, ele pode perder a sua capacidade de expansão saudável, aquilo que a gente comentou. E aí, ao perder esse processo de expansão saudável, ele pode levar a um processo de hipertrofia das células existentes. E a gente vai entender isso aí certinho. Porque a célula, ao invés dela expandir e você conseguir armazenar mais gordura, ela perde a sua capacidade de expansão e ela começa a hipertrofiar. Ela não consegue mais se dividir, ter o processo de hiperplasia e ela fica aumentando, tá? Só que como se fosse uma bola presa. Isso aí vai gerar um processo de hipóxia, que está relacionado à inflamação e à disfunção metabólica, tá bom? Não perde não. Já o tecido adiposo visceral, a gente viu o marrom, o bege e o subcutâneo. A gente viu que o marrom está mais relacionado com a queima de energia, com gasto energético, né? O bege ele tem funções metabólicas interessantes. O subcutâneo ele tem uma proteção metabólica, porque ele tem uma capacidade de expansão saudável. Já o visceral, esse que é o problema. Por isso que a gente foca tanto na questão da gordura abdominal. Ele normalmente, o tecido adiposo visceral, é localizado na cavidade abdominal, envolvendo o quê? Órgãos vitais. Nós não somos feitos, né? Ou seja,
a gordura não deve ser armazenada nos órgãos, ela deve ser armazenada no tecido adiposo. Por quê? Ao envolver os órgãos vitais, você vai ter um prejuízo nas suas funções metabólicas, aumentando a produção de citocinas pró-inflamatórias, levando ao processo de inflamação. Isso que é um processo de inflamação, tá? O processo de inflamação que a gente vê as pessoas falando, estou muito inflamado, algo do tipo, nada mais é do que um acúmulo de gordura que vai aumentar a liberação de citocinas pró-inflamatórias e a gente vai ver que ela vai se retroalimentar. Então, ao invés de fazer uma dieta anti-inflamatória, porque realmente isso não existe, tá? É basicamente fazer uma dieta saudável para diminuir o percentual de gordura. É basicamente isso. O que a gente está vendo é que a inflamação do nosso corpo, ela é ocasionada pelo acúmulo de gordura, principalmente na região visceral. Só que esse acúmulo de gordura na região visceral, ele vai aumentando a ponto de interferir no metabolismo do tecido adiposo subcutâneo, no marrom e no bege. Então, eles vão perdendo as suas funções protetivas ou termogênicas, tá? Vamos lá. Quais são as características prejudiciais do tecido adiposo visceral? A gente já conversou, por ser altamente pró-inflamatório, a gente conversou. Alta atividade lipolítica, ou seja, o tecido adiposo visceral, ele tem uma função de liberar mais gordura, mais ácidos graxos, né, na nossa corrente sanguínea. Então, isso aí vai contribuir, por exemplo, para o processo de esteatose hepática, processo de resistência à insulina. O tecido adiposo visceral, ele é considerado um centro de inflamação crônica. Tá? Porque na obesidade o que acontece? Esse tecido adiposo visceral ele vai se expandir e vai se tornar um centro de inflamação crônica de baixo grau. Então ele vai se expandindo. A gente vai vendo que o obeso, muitas vezes, ou então aquele falso magro, né? Ele vai aumentando o que? A expansão na barriga. Ou seja, você vai armazenando cada vez mais gordura próxima aos órgãos vitais. E isso vai levando ao aumento de riscos à saúde. Doenças cardiovasculares, diminuição da fluxibilidade metabólica, né, entre outros fatores. Bom, já entendemos, já discutimos sobre obesidade, resistência à insulina e sobre as diferenças do tecido adiposo. Eu vou pincelar aqui com vocês, né, 2 pontos que não são muito comuns, né, da gente conversar, que seriam sobre as células progenitoras adiposas. Tá? Basicamente, o que é isso? São as células tronco do tecido adiposo. Então, eles são relacionados ao crescimento do tecido adiposo, à renovação do tecido adiposo, tá? O processo chamado, inclusive, de adipogênese, tá bom? Só para vocês entenderem, tá? Essas células progenitoras adiposas, tá? Elas são essenciais na formação, na expansão e na adaptação funcional do tecido a estressores metabólicos. E elas, em indivíduos magros, né, elas têm uma função de diferenciação em novos adipócitos. Porém, em processo de inflamação crônica, essa funcionalidade se perde. E a gente vai entender por que se perde. Consequentemente, vai levar a um processo maior de hipertrofia, de hipóxia, maior quantidade de propensão em formar citocinas pró-inflamatórias. Então, quais são as alterações que eu falei, né, relacionadas à obesidade? Primeiro, a sua função é alterada. Depois, a sua função por ser alterada, ela vai prejudicar a adipogênese, ou seja, a formação de novas células de tecido adiposo. Né? Isso vai levar a uma diferenciação da célula em células semelhantes a fibroblastos, que a gente já viu que vai levar a um processo de hipertrofia, é como se fosse um balão rígido. Então, esse tecido adiposo vai se tornar mais rígido e menos funcional. Ao se tornar mais rígido e menos funcional, consequentemente, que nem a gente viu, ele vai aumentar o processo inflamatório. É bem simples, tá? Isso aí é só uma pincelada, porque isso não é muito limitado. Esse processo de rigidez da célula, tá, é conhecido como fibrose do tecido adiposo. E como é que ele acontece? Primeiro, a gente vai ter uma expansão excessiva de gordura, ou seja, a gente vai aumentar a ingestão calórica e o tecido adiposo ele vai se expandir, tá bom? Porém, esse acúmulo excessivo, né, dessa expansão, torna o tecido adiposo mais rígido. Tá? Expandiu, aí vai começando a ficar mais rígido. Tá? Então, ele reduz a sua capacidade de expansão saudável, como a gente viu na questão do tecido adiposo qual? O subcutâneo, que tem uma capacidade de expansão saudável, porém,
em questões relacionadas quando há uma obesidade, essa função se perde, né? Como a gente viu. Como resultado, os adipócitos existentes ficam muito grandes. Hipertrofia, tornando-se mais propenso a hipóxia, estresse oxidativo, tá? Ou seja, liberação de radicais livres, e produção de citocinas inflamatórias. Consequentemente, por isso que é um ciclo vicioso. Consequentemente, a inflamação aumenta, promovendo o quê? Mais fibrose e criando um ciclo vicioso que contribui diretamente para a resistência à insulina. Vocês entenderam como é que acontece? Então, basicamente é o quê? Você tem uma expansão do tecido adiposo, por enquanto é saudável, só que ela se expande mais, a célula começa a ficar mais rígida, essa célula mais rígida vai levando ao processo de hipóxia. Esse processo de hipóxia vai aumentando a liberação de citocinas pró-inflamatórias, que vão aumentando a quantidade, promovendo mais fibrose nas células de tecido adiposo. Essas células de tecido adiposo mais células de tecido adiposo com fibrose vão aumentar a hipóxia, vão aumentar a quantidade de citocinas pró-inflamatórias, e aí vira um ciclo vicioso. É por isso que é tão difícil tratar a obesidade. Porque é o que eu falo, a obesidade gera obesidade. E você vai num loop, num ciclo, que é difícil a gente quebrar. Tá? Então a gente tem que reverter esse ciclo. E aí por isso que é um pouco mais difícil. Por isso que a gente não pode falar que a obesidade basta parar de comer. Não é tão simples. Tá? Porque muitas vezes a pessoa já está há tanto tempo nessa situação que o metabolismo já é outro. E a gente tem que ir contra a maré. Então eu botei aqui um quadrinho resumido, tá? Sobre as diferenças de tecido adiposo. Então, o tecido adiposo visceral, que foi aquele último que a gente viu, ele é altamente propenso à inflamação, tá? Liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, ele tem um impacto metabólico negativo, porque ele prejudica, por exemplo, a sinalização à insulina, promove a inflamação sistêmica, doenças cardiovasculares. Já o tecido adiposo subcutâneo, a gente entende que ele tem um fator protetivo. Entretanto, em determinadas situações, né, ela pode ter um processo inflamatório, como a gente viu, tá? Que nem aqui eu botei no impacto metabólico, proteção relativa nos estágios iniciais, expansão saudável. Com o agravamento da obesidade, ela diminui essa proteção, inclusive gerando mais inflamação. Tecido adiposo marrom e tecido adiposo bege, normalmente são anti-inflamatórios, relacionado com o processo de termogênese, né, contribuindo para a melhoria, né, para a melhora do nosso metabolismo. Entretanto, quando tem obesidade, quando a gente está em um processo de obesidade, ela perde a sua função. Então, ela acaba tendo a função oposta, que é contribuindo para a resistência à insulina. Isso aqui é só um resumo daquilo que a gente viu, tá bom? Vamos lá. A gente conversou um pouco sobre a questão do processo inflamatório do tecido adiposo. E aí, por que ele acontece? Não é? A questão da liberação das citocinas pró-inflamatórias. Inicialmente, uma pessoa saudável, né, eutrófica, com um percentual de gordura saudável, os macrófagos resistentes são do tipo M2. E esses macrófagos eles mantêm a homeostase, eles vão limpar as células mortas, né? O sistema imune ele atua de uma forma positiva, em sinergia com o tecido adiposo. Né? Ele secreta mais citocinas anti-inflamatórias, ok. Só que durante a obesidade ocorre uma mudança, né, desses macrófagos para um tipo M1. E esse tipo M1 ele forma estruturas em forma de coroa ao redor dos adipócitos moribundos. Né? E eles liberam esses macrófagos M1 liberam espécies reativas de oxigênio, tá? E citocinas pró-inflamatórias, que vão piorar, né? Dificultar a função dos adipócitos. Eles vão gerar um processo de inflamação sistêmica. Então, ao gerar um processo de inflamação sistêmica, como a gente viu, entra naquele ciclo vicioso, onde a inflamação vai aumentar cada vez mais, vai se propagar. Sobre a função mitocondrial, que também é interessante a gente saber, que a gente viu inclusive no tecido adiposo marrom e no tecido adiposo bege, aqui nesse gráfico, se vocês olharem, a gente consegue ver que o tecido adiposo marrom e bege eles têm uma quantidade maior de densidade mitocondrial, uma quantidade maior de capacidade termogênica. Quando a gente vai para o tecido adiposo subcutâneo e o visceral, eles perdem essa capacidade termogênica, eles aumentam a capacidade de acúmulo de energia, né, consequentemente. Ele já tem uma densidade mitocondrial menor, beleza? E aí, consequentemente, eles também têm uma menor resistência à disfunção, tá?
Eles têm uma maior... Então, a disfunção, e o que seria essa resistência à disfunção? Cada vez mais é conhecida a disfunção das mitocôndrias como motor central do comprometimento do tecido adiposo na obesidade. Então, no tecido adiposo marrom e no tecido adiposo bege, a gente tem uma resistência, mesmo que exista na obesidade, em modificar a sua função. Mas já no tecido adiposo subcutâneo, principalmente no tecido adiposo visceral, a gente não tem essa resistência diminuída, tá? O tecido adiposo marrom possui mitocôndrias densamente compactadas, especializadas para a termogênese via o CP1, o tecido adiposo bege também, tá? Que ele é induzido por determinados estímulos, como a gente viu, tá? E já no tecido adiposo subcutâneo visceral e o visceral, as mitocôndrias elas vão ter mais a questão de armazenamento de energia, né, e atuando na função de flexibilidade metabólica. Isso, aqui a gente consegue ver também a diferença de cada tipo de tecido adiposo e como eles vão se comportar com relação à obesidade. Durante a obesidade, como a gente viu no tecido adiposo visceral, há uma disfunção, tá, da função mitocondrial. Por quê? Porque na obesidade, né, principalmente no tecido adiposo visceral, a gente tem uma morfologia mitocondrial fragmentada. O que seria isso? O potencial da membrana ele é diminuído e a fosforilação oxidativa é prejudicada, com redução do número de mitocôndrias, da função da mitocôndria, ou seja, da nossa usina de energia, e da plasticidade mitocondrial. Isso vai levar a um processo de inflexibilidade metabólica. O que é flexibilidade metabólica? A flexibilidade metabólica é a gente consumir, a gente utilizar como energia o carboidrato, tá? Num momento que a gente chama de prandial, enquanto a gente está se alimentando e logo após a gente está alimentado. E, consequentemente, num período de jejum, ou seja, entre refeições, a gente utilizar mais gordura como fonte de energia. É justamente isso. Um organismo funcionando bem, tem uma boa flexibilidade metabólica, é isso que vai acontecer. A gente vai usar mais carboidrato enquanto está se alimentando e mais gordura enquanto a gente não está se alimentando. Quando existe essa disfunção mitocondrial na obesidade, isso vai levar a um processo de inflexibilidade metabólica. O que é isso? A gente vai ter um maior acúmulo de gordura, tá? E um menor gasto de gordura como fonte de energia. Beleza? Vamos lá, isso aí vai levar, acúmulo de gordura vai levar a maior armazenamento, principalmente no tecido adiposo visceral, né? Ou seja, na parte próxima aos órgãos vitais. A disfunção mitocondrial também vai levar a um processo de estresse oxidativo. Então, ela está ligada ao desenvolvimento da resistência à insulina através do aumento de produção de espécies reativas de oxigênio, conhecido como ROS. E essa oxidação prejudicada de ácidos graxos. Essas espécies reativas de oxigênio, inclusive, eles agravam o processo de inflamação sistêmica, eles contribuem para o processo de inflamação sistêmica. Então, esse processo de inflamação sistêmica vai fazer o quê? Aumentado, vai piorar a situação da sensibilidade à insulina, levando a um processo de resistência à insulina. Beleza? Além disso, a mitocôndria começa a ter uma mitofagia defeituosa, que é o seu processo de limpeza danificado. Tá bom? Isso aí vai promover um processo de estresse celular e inflamação. Bom, já quase do fim, a gente viu sobre essas características metabólicas do tecido adiposo. Beleza? Agora a gente vai ver uma característica, a parte do tecido adiposo ser um órgão hormonal, né? Ou seja, ele consegue, é um órgão endócrino, ele consegue liberar hormônios. Então, o tecido adiposo vai funcionar como um órgão endócrino dinâmico. Ele secreta uma variedade de moléculas bioativas chamadas adipocinas. Adipocinas são os hormônios liberados pelo tecido adiposo. Essas substâncias vão regular tanto o balanço energético quanto o metabolismo da glicose, dos lipídios, a inflamação e a sensibilidade à insulina. Vamos lá. Entre as principais adipocinas, a mais conhecida, uma das mais conhecidas, inclusive, é a leptina. A leptina está relacionada a um hormônio relacionado com a saciedade. Então, quando a gente tem um tecido adiposo, ele vai liberar a leptina, essa leptina vai levar a um processo de saciedade. Porém, com o aumento do tecido adiposo, por mais que libere mais leptina, a gente entra num processo de resistência à leptina. Então, o obeso ele tem o seu processo de saciedade modificado. Isso só para dar um exemplo, né, sobre a importância do tecido adiposo e como que a obesidade pode interferir nisso. Tá? Se a gente for levar essa questão de ser um órgão endócrino para
os diferentes tipos de tecido, a gente vai ter o quê? Que o tecido adiposo subcutâneo, ele é fonte predominante de adiponectina, tá? Em indivíduos magros, ou seja, indivíduos que não estão no processo de obesidade. Essa adiponectina, ela vai apoiar, ela vai melhorar a sensibilidade à insulina e a flexibilidade metabólica, tá? Além disso, há uma maior expressão de leptina, reflexo da alta atividade metabólica. Vamos lá, a adiponectina, ela possui efeito anti-inflamatório, porque ela vai melhorar a sensibilidade à insulina e a flexibilidade metabólica. A leptina, como a gente falou, vai estar relacionada com o controle de apetite. Consequentemente, o tecido adiposo subcutâneo em indivíduos magros, em indivíduos eutróficos, ele possui uma baixa produção de citocinas inflamatórias, ou seja, ele tem um fator produtivo, tá? Um fator metabólico interessante, um fator metabólico bom. Já o tecido adiposo visceral, a gente já viu que é um problemão, né? Ele é predominantemente secreta adipocinas pró-inflamatórias como a resistina e a visfatin. Na obesidade, o tecido adiposo visceral ele vai se expandir patologicamente, se torna uma fonte significativa de citocinas inflamatórias, exacerbando, ou seja, promovendo, prejudicando a sensibilidade à insulina, ou seja, ela vai promover a resistência sistêmica à insulina. Ela vai prejudicar a captação de glicose, né? Ela vai gerar outros processos também, inclusive como desfechos cardiovasculares, que são maléficos para a nossa saúde. Para vocês terem uma ideia, a resistina interfere na ação da insulina, prejudicando. O hormônio visfatin ela contribui para a inflamação e a interleucina 6 e o TNF-alfa são citocinas pró-inflamatórias. Beleza? Já o tecido adiposo marrom e bege, eles vão secretar fatores endócrinos especializados chamados bastocinas. Notáveis incluem o fator de crescimento de fibroblastos 21, FGF21, que vai aumentar a captação de glicose e a oxidação de lipídios. Vocês lembram, logo no início dessa aula que eu falei que o tecido adiposo marrom e o bege, eles possuem uma função metabólica benéfica para o nosso organismo, inclusive na relação da glicose e das gorduras? Bom, justamente tem esse fator hormonal, esse fator endócrino relacionado com isso, tá? Além disso, ele tem uma maior liberação do hormônio NRG4, que ele protege contra a esteatose hepática. Então, o tecido adiposo marrom e bege é super benéfico para a gente. Entretanto, a gente viu que quando há obesidade, eles perdem essa função. Essa função deles ela é prejudicada. Então, consequentemente, se o tecido adiposo é um órgão endócrino, então ele consegue se comunicar com outros tecidos, com outros órgãos. Essa comunicação é mediada por esses hormônios, pelas adipocinas, tá? E ele é central para a regulação metabólica sistêmica. Então, como a gente falou, a leptina vai atuar no hipotálamo para modular o apetite. A adiponectina ela aumenta a sensibilidade hepática à insulina, promovendo a oxidação de ácidos graxos e suprimindo a produção de glicose pelo fígado. Isso a gente viu no slide anterior. No músculo esquelético, a adiponectina promove a captação de glicose e a biogênese mitocondrial, favorecendo o quê? A sensibilidade à insulina e a flexibilidade metabólica. Entretanto, quando a gente tem uma expansão do tecido adiposo, e principalmente a expansão não saudável do tecido adiposo, o processo de hipertrofia das células adipócitas, né? Esses níveis eles vão produzir uma quantidade maior de adipocinas. E esses níveis elevados de adipocinas, mesmo sendo pró-inflamatórias, né? Esses níveis elevados de adipocinas pró-inflamatórias, elas vão prejudicar a sobrevivência das células betas do pâncreas e a secreção de insulina, piorando o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, num processo de obesidade, num processo que a gente tem um aumento do tecido adiposo, essas adipocinas pró-inflamatórias que são liberadas por esse tecido adiposo, eles vão atuar favorecendo o processo de diabetes tipo 2. Não apenas a resistência à insulina em si, a diminuição da flexibilidade metabólica, né, a diminuição da captação de glicose, mas eles vão atuar diretamente nas células beta do pâncreas, que secretam a insulina, né, piorando o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Tá? Além disso, na obesidade, essa rede metabólica, né, essa regulação, ela é interrompida. Ou seja, o nosso corpo funciona no processo de homeostase e na obesidade esse equilíbrio ele é quebrado. Então, a exposição crônica a altos níveis de adipocinas inflamatórias leva à inflamação sistêmica de baixo grau, como a gente já vem relatando isso há algum tempo. A inflexibilidade metabólica e um ciclo vicioso de resistência à insulina. Então, na obesidade, gerando obesidade. É isso que acontece no nosso organismo.
Não é algo tão simples, né? Então, finalizando isso aqui, finalizando essa aula, o que a gente viu? A gente viu como o processo de obesidade influencia na resistência à insulina, os tipos de tecido adiposo e como eles funcionam metabolicamente, como que a obesidade vai influenciar a função de cada tipo de tecido adiposo, os problemas relacionados com o acúmulo de gordura visceral, né, levando a um processo cíclico de obesidade, como o sistema imune, né, ou seja, as células do sistema imune, elas atuam para a resposta da expansão do tecido adiposo, né? A gente viu que é um processo de fibrose do tecido adiposo, a gente viu o que são as células tronco do tecido adiposo, que vão funcionar no processo de adipogênese, e como que a obesidade influencia de forma negativa nisso. Tá? E a gente finalizou discutindo a função endócrina no tecido adiposo. Tudo isso está relacionado com o processo de obesidade, como a gente viu. Tá? Então, não é só uma questão de ingestão calórica alta ou emagrecimento em ingestão calórica baixa. Existe um fator metabólico muito forte envolvido nessa doença. E a gente, ao entender isso, a gente tem que pensar em estratégias mais interessantes, né, de forma que a gente consiga barrar esse ciclo vicioso e conseguir remar contra a maré, de forma a pessoa começar a ter um processo de emagrecimento e redução do percentual de gordura. Porque, consequentemente, se a gente reduzir o percentual de gordura, a gente vai ter uma menor liberação de citocinas pró-inflamatórias, a gente vai melhorar a flexibilidade metabólica, a gente vai melhorar a sensibilidade à insulina, a gente vai reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Tá? Só que, para isso, a gente tem que trabalhar no sentido de ajudar a pessoa que está passando por isso, não criticar, tá bom? Então, à medida que a gente vai entendendo que a obesidade é uma doença, vai sendo mais fácil da gente criar uma consciência nas pessoas para realmente a gente sair dessa situação, que é muito importante. Ainda mais que atualmente, né, a gente vem cada vez mais, principalmente depois da pandemia, vendo uma expansão dessa doença que é extremamente maléfica para a nossa saúde. Tá bom? Agradeço a paciência, agradeço vocês que chegaram até aqui e nos vemos na próxima aula.